Então, A gente tira o que é ensinado na escola do iluminismo, cara, pra gente, não, a final da Idade das Trevas agora. Cara, agora é uma grande mentira. É uma grande mentira. Primeiro, porque, por exemplo, né, em toda a Idade Média você tinha grandes cientistas, nunca foi Idade das Trevas, né? É porque você teve o crescimento da igreja. Né? Então, não, a igreja, tudo bem. Né? A Igreja Católica, sim, teve, né, extrapolou várias vezes, né? Por isso que houve a reforma, né? Mas não é à toa que todos, por exemplo, né, Newton, cara, o pai da física moderna, né? Não, o Einstein é da física contemporânea, né? Ele pegou o modelo, né, do Newton e remodelou com o relativismo. Mas a mecânica clássica é newtoniana. Ele era um profundo cabalista, ele era um profundo ocultista. O Newton estudava escatologia. Por quê? Porque ele sabia. O Voltaire era um cara que. Só que ele era totalmente oposto ao cristianismo, né? Todos, cara. Da Vinci cita o Vitruvius, né? O homem vitruviano, que era também. Todos tinham esse. Porque esse conhecimento era reservado. Eles falam assim: não, a gente não é para o povo, não é para plebe. Diferente do cristianismo. O cristianismo sempre foi aberto. Ele nunca foi oculto. Nunca foi, né? Você não tinha que ter uma iniciação. Por exemplo, o Pitágoras, que a gente, né, na escola a gente aprende, né, o teorema pitagórico, que na verdade agora já viram que os babilônicos, mais de 1000 anos antes de Pitágoras, já tinham o teorema. Caramba. Né? A gente acha que a gente é esperto agora, né? Enfim, era uma escola de iniciação. Você tinha que ficar 5 anos em voto de silêncio para entrar na escola pitagórica. Então era oculto, era de ocultismo. Por quê? Porque ele lidava com metafísica. Tá? Quando a gente vê matemática, no fundo, é metafísica, cara. Né? Física, tudo isso você vê agora, física quântica, cada vez mais eles usam terminologia religiosa e espiritual, entendeu? Cada vez mais você começa, porque na verdade eles sempre souberam. Então, né, vou citar aqui a Royal Society, que foi a primeira instituição, vamos dizer, científica contemporânea, né? Foi fundada só por maçons e por Rosacruzes. Tá? O Erasmus Darwin, que era avô do Darwin, ele era da Sociedade Lunar Society, além de ser maçom e tal. Então, todo esse conhecimento hermético, vamos dizer, esotérico, eles tinham, mas eles começaram a introduzir na população, para a grande massa, isso, né? Materialismo, entendeu? E, cara, se você tira o princípio, porque a ciência não lida com ética e com moral, isso é do campo da religião. Tá? A ciência, ela fala de que é essa matéria, não mas é ela, bom ou ruim. Não fala assim pra você se você é bom ou ruim você trair sua mulher ou não. Ela não abarca. Quem lida com isso é a religião. Então é muito mais fácil você mudar uma cultura toda, você dominar, se você seculariza a população. Né? É muito mais fácil dela ser consumista, ela não tem objetivos maiores, nem morais, ela é muito mais fácil de ser dominada, ela fica presa no hedonismo, a tal do pão e circo, ela fica dependente de coisas mais fáceis, entendeu? Comida, diversão, quer dizer, você não tem princípios que o cara quer almejar, valores, destitui a população disso, é muito mais fácil você controlar, entendeu? Então, enfim, estou tentando fazer aqui um resumão, assim, né? Sim. Mas, cara, é isso. E o que a gente está vendo agora, isso é elevado à quinta potência. Porque a gente está vivendo em momentos onde, vamos dizer, a infraestrutura física... Mas você falou uma coisa que a partir do momento ela sempre existiu, mas a partir do momento ela foi deixada de lado e convenceu o povo de falar, cara, não existe isso. É ciência, é razão, mundo espiritual não existe, estão viajando. Só que algumas pessoas sempre mantiveram esse poder oculto, a elite sempre secreto, e manipularam isso até hoje. Ó, por que você acha que... cara, é tão óbvio que as pessoas... Por que os caras decidiram botar na nota do dólar aqueles símbolos? O triângulo com o olho? Não, é uma pirâmide com 13 degraus e um olho que está desconectado da matéria. Como assim? É uma pirâmide material, de tijolo, né? O olho,
o cume, né, o ápice, ele está desconectado da pirâmide. É verdade. Ele não é... Isso quer dizer o quê? Dessa elite que está desconectada? É isso? Não, que essa elite ela responde a uma entidade que não é desse mundo, que não é material. Eu não lembro da imagem. Depois você dá uma olhada. A pirâmide tá cortada? Tá cortada. Ah, depois coloca aí pra gente, cara. Queria ver essa imagem do dólar aí. Então, tem várias, né? No dólar tem muita coisa codificada ali. Do Illuminati, isso? Sim, que é mais antigo também, né? Que, cara, é isso. Você tem, ao longo da história, a gente pode pegar, né, várias tradições isoladas, assim, mas que... Sempre teve isso. Sempre teve, né? Sempre teve. E que, mais recentemente, vamos dizer, né, a teosofia, no final, na virada do século XIX para XX, ela tentou meio que abarcar, né, a Madame Blavatsky, ela tentou abarcar todo esse conhecimento de várias tradições diferentes, né, numa seita, vamos dizer assim, né? E que é a precursora do que hoje é vamos dizer, é a Lucis Trust, tá? A Madame Blavatsky, ela tinha uma discípula chamada Anne Besant, as duas criaram uma editora chamada Lucifer Trust. Lucifer Trust, só que o nome era muito óbvio, então eles mudaram para Lucis Trust. Tá? Isso já na Primeira Guerra Mundial, quando havia a Liga das Nações, já influenciou. O Lucis Trust já fazia publicações para a Liga das Nações, né? E depois, depois da Segunda Guerra, a Liga das Nações virou a ONU. Aí já, né, na década de 40, a Alice Bale, que era também discípula das duas, mas, né, a Madame Blavatsky já tinha morrido, ela né, então, basicamente, todo o escritório da ONU no mundo, vamos dizer, o conselheiro, da mesma forma que a Organização Mundial de Saúde cuida da parte de saúde pública, você tem uma parte espiritual da ONU, é a Lucis Trust. Então, todo escritório da ONU no mundo, você tem um escritóriozinho da Lucis Trust, você tem site da Lucis Trust, se você lê o material... Acha, entendeu? Lucis Trust. E, enfim, então... A gente entende que essa questão da globalização, antes de ser geopolítica, é espiritual, cara. Essa direção de um novo governo global. Eu tenho um canalzinho no YouTube que, por exemplo, eu gosto muito de pegar livros e ler o livro, né, para as pessoas, né, no ar, assim. Então, eu peguei o livro por exemplo, H.G. Wells, que era um socialista fabiano. A Sociedade Fabiana era um socialismo inglês, que tinha ligação com o Golden Dawn, que era uma sociedade secreta, com pessoas como, né, Bernard Shaw, o Julian Huxley e o Aldous Huxley, os dois irmãos eram da Sociedade Fabiana. Do Admirável Mundo Novo. Exato. Então, como que ele, em 1932, ele sabia, ele estava descrevendo o mundo que a gente está encaminhando, porque era um plano deles. Então, tem dois livros que eu li do H.G. Wells, que é o cara que escreveu Guerra dos Mundos, que escreveu Máquina do Tempo, A Ilha do Dr. Moreau. O que ele está escrevendo ali? Inclusive, ele é o cara que é o primeiro cara que falou do conceito de uma bomba atômica em ficção. Tem dois livros que aí não é ficção científica, que é um chamado Nova Ordem Mundial e o outro chamado Conspiração Aberta. De quem? Do H.G. Wells. Ele fala literalmente, cara, essa conspiração aberta é de uma nova religião secular pro comunismo global, para a implementação Então, e no Nova Ordem Mundial ele fala, Nova Ordem Mundial é isso, é a implementação do comunismo global. De uma só nação? O que é? Isso, porque, cara, e aí se a gente tem a base bíblica para a gente, né, somar, é o que a Bíblia diz, é o que a gente lê em Apocalipse, que é o quê? É um único sistema de governo com um sistema financeiro, um sistema político e um sistema religioso, que vai ser controlado por um cara que vai se opor a Deus. E vai se apresentar como Deus. Porque anti, em grego, não quer dizer só contra, quer dizer no lugar. Anticristo. Entendeu? Então, é para um isso cara que aparentemente é bom, ele não vai se apresentar como um tirano. Claro que não, cara. Quem que ele vai comprar um cara que... Ao contrário, a Bíblia diz que ele vai ser um cara extremamente carismático. Eu digo assim, imagino que vai ser tipo, você juntar o Lula e o Bolsonaro num cara, o Obama e o Trump num cara, para agradar todo mundo. E quem não... A Bíblia diz assim que se fosse possível, até os eleitos seriam enganados, né? Então, quem não por si só conhecer
a Bíblia e o que a Bíblia diz, né? E 1/3 da Bíblia é profecia, e tem o que... Cara, o Estado de Israel voltar a existir depois de 2000 anos, isso é um cumprimento profético, isso é cumprimento de Isaías. Poderá uma nação voltar a nascer em um dia, em 14 de maio de 1948, Israel volta do nada, com a mesma língua, entendeu? Então... Mas aí falta também o templo de Salomão ser reerguido. O terceiro templo, exato. Mas que já tem instituto, tá tudo pronto. O instituto do templo já construiu, ele tá todo pré-moldado. Você sabe embaixo do que ele tá, né? O que você disse? O templo onde fica. Bom, tem especulações, né? Mas se for, você sabe a treta que vai ser pra... Então, mas aí, cara, é exatamente o que diz Daniel 9, que é talvez o livro mais escatológico do Velho Testamento, né? Daniel todo, inclusive não só nos capítulos finais, mas, por exemplo, Nabucodonosor já é um modelo, mais ou menos, desse governo totalitário, onde você tem um líder global que quer ser idolatrado. Inclusive, ele exige, né, que eles adorem a estátua de Nabucodonosor, senão você seria, né, lançado aos leões, no caso Sedraque, Mesaque e Abdenego. Em inglês, a altura dele é 6 côvados e 66 pés, se eu não me engano, da estátua que era. Enfim, tem toda uma simbologia. A Bíblia usa muita tipologia, né? Mas, enfim, a gente remonta à Torre de Babel, né? Nimrod era um proto-anticristo. Era um governo global. Antes, né, porque quando a gente lê em Gênesis 10, Deus fala o quê? Que ele vai dispersar os povos, ele vai confundir as línguas. Era um governo global. Era um governo global. E ele era o quê? Ele queria fazer guerra contra Deus, né? Usar de tecnologia e fazer guerra. Nós vamos invadir o céu e vamos fazer guerra contra Deus.